Seja bem-vindo ao canal Sagrada História. Meu nome é João Souza e hoje nós vamos falar sobre exorcismo e a presença do maligno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O vídeo irá funcionar da seguinte maneira. Ele será separado em etapas. A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte e assim por diante. Este vídeo ficaria longo demais se eu falasse sobre o artigo inteiro. Então, preferível que ele fosse dividido. E assim será. O vídeo será dividido em duas partes, sendo essa a primeira. Hoje nós vamos abordar muito sobre a identidade e as suas ações essas do maligno, como elas ocorrem e quem é esse ser tão misterioso. Bom, em grande parte de nosso estudo nós iremos usar São Tomás de Aquino, porém esse artigo ele foi escrito por mim e o nosso vídeo será baseado na leitura e interpretação deste artigo, ou seja, eu irei ler esse artigo junto com vocês e em alguns pontos nós vamos desvendando algumas situações que talvez fiquem um pouco difíceis de entender. Dito isso, vamos para o vídeo. A primeira pergunta que deve ser feita é: quem é o demônio? De acordo com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, todo anjo é um ser espiritual. Logo, ele também assume que os demônios são anjos caídos, o que faz a natureza deles ser espiritual. O anjo é uma substância intelectual, não unida a corpo algum por sua natureza. Os anjos, portanto, são substâncias puramente espirituais e incorpóreas por natureza. Suma Teológica, parte 1, questão 51. Deve-se dizer que é da fé católica que alguns anjos pecaram e se tornaram maus. E isso não foi devido a uma deficiência na sua natureza, mas a uma deficiência da vontade pela qual voluntariamente se afastaram do bem, que é conveniente à natureza angélica. Suma Teológica, parte 1, questão 63. Bom, nessa primeira parte nós vamos entender que o demônio ele nada mais era do que um anjo que estava junto ao Pai no céu. O que acontece? Ele cai, né? Isso todo católico sabe, que o anjo cai, e logo mais à frente nós iremos falar sobre o motivo dessa queda, né? Existem duas teorias, porém mais à frente. Todos os anjos são seres puramente espirituais, ou seja, não possuem carne, são apenas espíritos. Logo, os demônios, que também eram anjos, caíram com essa natureza. E por que nós, seres humanos, podemos errar e eles não? Também nós iremos falar isso mais à frente. Entretanto, eu vou comentar um pouquinho sobre isso agora, porque vai ser bom entender isso no começo. Os anjos, eles são seres espirituais, não possuem carne. Ou seja, todas as decisões do anjo afetam a vida dele no mundo espiritual, porque ele já vive no mundo espiritual. Então, se ele decidir negar a Deus e seguir outra doutrina, outro segmento, ele vai, dependendo, ser condenado. Porém, isso não funciona, por exemplo, para um anjo condenado, um anjo caído, um demônio. Por quê? Porque ele já fez uma decisão a qual condenou ele. Ele trocou Deus na eternidade, já vivendo na eternidade. Então, essa é a natureza dos demônios, eles são anjos. Na segunda parte, nós iremos falar sobre as teorias das quedas, né? Temos aí duas teorias e a primeira diz exatamente isso. Alguns anjos caíram por orgulho, querendo ser como Deus ou recusando-se a submeter a ele. Ou seja, Lúcifer, o príncipe dos anjos caídos, queria ser como Deus. Ele queria o poder de Deus. E além disso, não queriam se submeter a Deus. Eles não queriam ter o papel do anjo. A função do anjo é louvar a Deus a todo momento. E eles não queriam essa função. Eles não querem contemplar a divindade de Deus. Eles querem ter a vontade própria de se louvarem, de se engrandecerem. E, enfim, esse senso de pseudo-liberdade que os anjos tinham. O fundamento disso vem de Santo Agostinho, do De Civitate Dei. Ele vai dizer: inclinando-se para si mesmo e desejando uma espécie de domínio próprio, foram por isso chamados orgulhosos. Em São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na parte 1, na questão 63, o artigo 3, ele vai dizer que a causa do pecado do diabo foi o desejo de ser como Deus,
não por natureza, mas por semelhança de domínio. Ou seja, ele queria ter um domínio dele próprio. Ele queria estar na mesma prateleira que Deus, nesse quesito de controlar a si mesmo. Já na segunda teoria, a primeira teoria é mais aceita entre os católicos, porém a segunda teoria vai dizer assim: alguns anjos caíram por se recusarem a adorar Cristo na futura encarnação, especialmente por vê-lo em natureza humana inferior a deles. Os fundamentos são São Bernardo de Claraval, no sermão In Nativitate Domini. Alguns sustentam que os anjos caíram porque, sendo-lhes revelado que o Filho de Deus se faria homem, recusaram-se a submeter a um ser humano. Essa questão ela é um pouco discutida ainda, mas dá para ver um orgulho na primeira teoria e na segunda teoria. Em algum momento, nesse período probatório que os anjos viveram com Deus, foi revelado a eles que Cristo se encarnaria, seria um Deus encarnado. E os anjos, esses tipos de anjos que caíram, tinham uma diferença, sentiam uma superioridade com a raça humana. Por serem seres espirituais, estarem vivendo na eternidade, eles tinham essa concepção. O que levou a eles a recusarem se submeter ao Deus encarnado, um Deus que se faz homem, porque para eles o homem é inferior aos anjos. E de fato, nesse sentido, ele é inferior. Porém, nós temos uma coisa que eles não têm, que é a salvação, o plano da salvação. Ele não queria que Deus morresse por nós, seres humanos. E para eles, para os anjos caídos, não todos os anjos, inclusive por isso que muitos ficaram no céu e outros caíram, porque eles não queriam essa submissão a um humano. Conclusão. De toda maneira, orgulho e inveja são motivadores para a queda. Deus sempre deu liberdade de escolha às suas criaturas, e os anjos também possuem livre-arbítrio. Entretanto, suas decisões são definitivas, já que eles são espíritos. Neste caso, os demônios escolheram o pecado, e desde aquele momento já são condenados. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na livre escolha desses espíritos criados, que recusaram radical e irrevogavelmente Deus e o seu reino. Catecismo, parágrafo 392. O demônio está presente em toda a nossa vida. Ele nos observa e quer nos arrastar à perdição. Pedro 5:8. Vosso adversário, o diabo, ronda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Mas por que ele quer isso? Satanás visa destruir tudo aquilo que pertence a Deus, já que ele não pode e nunca conseguirá destruir o próprio Deus. Então, por ódio e por soberba, se enxergando superior à raça humana que é destinada para a glória de Deus, ele trabalha incansavelmente para nos destruir. Esse é seu objetivo: destruir tudo o que Deus constrói, odiar o que Deus ama. Também tem como objetivo privar o ser humano da salvação, tirando ele do seu verdadeiro foco. Aqui na Terra, a qual chamamos de período probatório, onde devemos mostrar nossa lealdade a Deus, apenas escolhendo Ele. Na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele vai dizer, na primeira parte, questão 63 e artigo 3, que o diabo pecou ao desejar a excelência de um fim a qual não podia chegar, e invejou o homem que receberia de Deus aquilo que ele desejou de modo indevido. Novamente, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz que os demônios tentam os homens para arrastá-los ao pecado, como invejosos da salvação humana. O que vai dizer essa parte do artigo é que nós, por mais que com a nossa inclinação para o pecado, a nossa concupiscência, nós somos destinados à salvação. Nós somos destinados à glória de Deus, a viver com Deus. Por isso que nós católicos dizemos que a nossa primeira vocação é a santidade. Seja ela como for. Seja você como sacerdote, como marido, como esposa, como religiosa. A nossa primeira vocação é herdar a glória de Deus. E Satanás não quer isso. Por isso ele faz todas essas artimanhas. Não é apenas por simples prazer, porque ele gosta de fazer isso. Porque a inveja dele é tão forte, ao ponto de que ele quer tirar de você algo mais valioso. Ele quer tirar de você aquilo que ele não pode ter, que é a sua salvação.
a sua santidade. Ou seja, o demônio é nada mais que um ladrão de salvação. O demônio caiu dos céus, mas ainda é detentor de uma sabedoria e conhecimento enorme sobre os mistérios da fé e as fraquezas da criação. E é visando atrapalhar a nossa salvação que ele usa de métodos, ações ordinárias e ações extraordinárias. Bom, vamos lá. Ele caiu como um anjo, porém ele não perdeu tudo aquilo que ele sabe. Ou seja, ele não perdeu o conhecimento dos mistérios da fé. Ele ainda sabe cada versículo da Bíblia. Ele ainda sabe cada dogma revelado à Igreja Católica. Não é à toa que quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele diz palavras, frases vindas da própria Bíblia. E ele é expulso por Cristo com as frases que ele conhecia da própria Bíblia. Ou seja, você não pode em nenhum momento querer fazer uma queda de braço com Satanás. Você vai perder. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento, ele tem todas as artimanhas para isso. Às vezes a gente está em um pecado e quando a gente percebe o pecado que nós estamos caindo, nós ficamos refletindo como a gente não percebeu isso. Ele é tão sorrateiro como aquela cobra que falou com Eva que se ela comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus. Então veja, ele entrou na cabeça de Eva querendo que ela fosse como Deus. Esse é o sentimento que Lúcifer tinha. O sentimento de querer ser como Deus. E por Eva ouvir a Satanás querer ser como Deus, ela foi expulsa do paraíso. Assim como Lúcifer, querendo ser como Deus, foi expulso do céu. Então nós devemos ter humildade, entender que Deus é tão misericordioso que nos dá a chance de ir contemplar a sua face. De ir contemplar a sua grandiosidade. E Satanás quer isso. Desviar a gente, tirar o nosso foco daquilo que nós viemos fazer nessa terra. Nós não viemos aqui para acumular riquezas, nós não viemos aqui para ganhar títulos. Nós viemos aqui apenas para provar a Deus o nosso amor. Provar que somos dignos de estar junto a Ti, no céu e na eternidade. Nós falamos de ações ordinárias e ações extraordinárias. Porém, o que são essas ações? As ações ordinárias são as formas comuns e habituais pelas quais o demônio age no mundo e nas almas, sem violar as leis naturais. Essas ações estão ligadas, sobretudo, à tentação, engano e distrações espirituais. Em todas as ocasiões ordinárias, Satanás usa nossa inclinação ao pecado, a concupiscência, para moldar nossos desejos de acordo com o pecado. Ou seja, vamos dar uma olhada antes de ver as fontes, né? Satanás, ele apenas usa de coisas simples, digamos assim, para te tirar da salvação. Tentações no nosso dia a dia, que são coisas que Satanás nos oferece. Mas não se engane, nem todo pecado provém de uma tentação. Às vezes da nossa própria vontade de pecar, da nossa concupiscência. Satanás às vezes não precisa fazer nada, nós mesmos fazendo isso. São Tomás de Aquino, na parte 1 da questão 114 da Suma Teológica, ele vai dizer que os demônios tentam os homens movendo a imaginação e os apetites. Os demônios anjos não podem ler nossos pensamentos e nem conhecer nosso coração, porém estão sempre atentos às expressões faciais, falas e reações e hábitos. São Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 1, questão 57. A mente dos homens não pode ser conhecida pelos anjos e, portanto, nem pelos demônios, a menos que seja revelado por algum sinal. Veja bem, os demônios não têm conhecimento. Na verdade, podem ter esse conhecimento, mas não podem ler a sua mente. Eles não podem ver através de você. Não tem esse conhecimento do que você está pensando. Às vezes nós achamos, caramba, esse pensamento não é meu, esse pensamento não provém de mim, a não ser que ele já esteja dentro de você. Mas tirando isso, que é muito difícil, ele não fala na sua mente. Não existe isso. Porque ele não sabe o que você está pensando. Aí está o perigo de você fazer aquela leve brincadeira, de você murmurar, de você reclamar a todo momento. Ele está vendo o seu descontentamento e ele vai usar isso. A sua cara feia o dia inteiro, ele observa isso. As suas reações, a maneira que você fala com a pessoa próxima de ti, na ignorância, ele percebe.
Porque ele te conhece desde pequeno. Ele te conhece desde que você era apenas uma criança. E aquele pequeno brinquedinho que você botou no bolso uma vez e foi embora, sem que o seu amigo visse você pegando o brinquedo dele, ele vai mudando essa situação, até se tornar uma situação de que você rouba uma carteira, depois você rouba um relógio, depois você furta um banco. E você perde a sua vida por isso. Trocando tiro com a polícia, invadindo um lugar a qual a pessoa se defendeu e você perdeu a sua vida. E perdeu sua vida em pecado, ou seja, você foi condenado. Ele molda a sua vida para isso. E não só no caso de furto, mas em todos os pecados são assim. Todos. Seja o pecado sexual, que começa com um simples desejo e termina com uma pedofilia, com desejos irreais para uma mente sã. Existem as ações extraordinárias, a quais é o foco desse vídeo em si. As ações extraordinárias é quando o demônio observa que o homem está em processo de santificação e começa a recusar o pecado. Ele tende a se manifestar de forma ordinária, causando terror, sofrimento ou desordem, para paralisar a vida espiritual ou oprimir fisicamente a pessoa, porém apenas com a permissão de Deus. Isso vai dizer no Catecismo 300, no parágrafo 395 do Catecismo. O que é interessante pensar nisso aqui, é estranho, né? Mas é que o demônio, ele observa que você já está recusando todos os pratos que ele está te oferecendo para o pecado. Ele observa que você está ali negando o pecado. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a parar de se esconder. Ele vai começar a se manifestar na sua vida. Quem nunca, na quaresma, por exemplo, vivendo a quaresma de uma maneira correta, de uma maneira certa, percebeu coisas estranhas acontecendo, coisas que nunca aconteceram, porque ele não via necessidade disso. Ele não via necessidade dele aparecer para você. Por quê? Porque se ele aparece para você, você tem mais certeza que se ele existe, Deus também existe. E se Deus existe, Satanás é de fato um perdedor. E se ele é um perdedor, por que temer a ele? Então ele não precisa aparecer para você. Ele não quer aparecer para você. Mas tem um momento que ele aparece. Mesmo sabendo que isso pode acontecer, de você ter mais fé em Deus, ele faz isso como as últimas cartas dele, para com que você tenha medo, para com que você tenha medo dele. Mesmo sabendo que ele é um perdedor, a sua parte humana vai gritar de medo e você vai começar a paralisar a sua vida espiritual para que aquilo não torne normal. Não torne-se como a vida de São Padre Pio, que lutava com Satanás. Imagine todas as noites você brigar com o demônio. Tudo isso pela sua santidade. Temos outros santos na igreja que também tiveram esse problema. E falando em santo, São João da Cruz vai dizer que Deus permite que o demônio ataque os que se aproximam mais da perfeição, para que cresça ainda mais no amor e humildade. Deus permite isso. Deus permite que Satanás invada a tua privacidade, invada a tua vida para te ferir, seja fisicamente ou espiritualmente, para que você cresça em fé e para provar a sua fé. O Catecismo, no parágrafo 395, lá no finalzinho dele vai dizer isso. Ele cita Romanos 8:28. Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite. Tudo que acontece, tudo que Satanás faz, e o Catecismo vai dizer que é com a permissão de Deus. É com a permissão de Deus. Então, Deus permite que isso aconteça, mas é um mistério porque ele faz isso. Entretanto, o Catecismo vai nos dar o Romanos 8:28 como uma bússola, que tudo acontece, de um mal, Deus tira um bem. Só que nem sempre esses efeitos são destinados a pessoas em processo de santificação. Em outros casos, Satanás entra em brechas espirituais abertas pelo próprio indivíduo, tais como se envolver com o ocultismo, pecar gravemente sem se arrepender, rituais satânicos e, no pior dos casos, o famoso pacto. Ritual dos Auxílios da Igreja, introdução número 16.
O demônio pode obter uma certa influência sobre o corpo e as ações humanas quando a pessoa se expõe, por livre escolha, a ele. Entenda que, além de Deus permitir, em todos os casos Deus permite, porém, além de Deus permitir, você pode dar essa permissão. Você pode falar para Satanás, entre na minha vida. Ou você pode apenas fazer coisas que dão brechas a isso. Você tem que entender que quando você busca cartas de aqueles jogos de revelar, de evidência, enfim, espiritismo, sessões de espiritismo, quando você busca isso, você está dando brecha para o demônio. Não é que quando você vai na sessão espírita, buscando, por exemplo, falar com um clarividente, com alguém, com algum ente querido seu que faleceu, não é que não vai acontecer. De fato, pode ter uma manifestação. Seja uma manifestação mentirosa de Satanás que se faz para que você continue buscando isso, ou, de fato, uma manifestação. Por quê? Porque isso existe. O problema é que não é a maneira correta de que um cristão deve viver. Não é. E o maior perigo disso é o sincretismo, por exemplo. Pessoas que vivem no candomblé e no catolicismo ao mesmo tempo. A pessoa tem uma brecha enorme na vida dela. E se ela dá essa brecha, tendo ela o livre-arbítrio, Deus não vai proibir o Satanás de agir. Por quê? Porque você deu o aval. E Deus te deu o livre-arbítrio. Então por que Deus negaria? Se Ele te deu essa permissão de escolher o seu caminho. Se você escolheu isso, Deus vai permitir que Satanás vá e faça o que ele tem que fazer. Porém, Deus sempre deixa uma portinha de fuga, que é quase impossível dos possuídos, os possessos, identificarem ou chegarem a esse lugar. Então aí eles necessitam de uma ajuda da Santa Igreja. Satanás tem trabalhado no silêncio, mas tem trabalhado. Até o próximo vídeo e fique com a graça daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até breve.